Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para conversar mais um pouquinho com vocês e o tema da nossa reflexão hoje é Sacudindo a Serpente. Para falar sobre isso, eu quero meditar sobre uma história acontecida com o apóstolo Paulo que está relatada lá a partir do final do capítulo 22 do livro de Atos e vai até o capítulo 28. Para começar, eu quero ler os versículos 3 e 4 do capítulo 28 para a gente começar o nosso papo, tá bom? Diz assim: Tendo Paulo juntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. A justiça que os bárbaros, os ilhéus aqui estão se referindo é a justiça divina. Note que esse episódio acontece depois de uma série de situações que já vinham ocorrendo com o apóstolo Paulo. Lá no capítulo 22, Paulo é preso. Preso por quê? Porque ele está falando sobre Jesus. E ele é levado ao Sinédrio, que é a corte religiosa dos judeus. Lá ele se defende, mas isso pouco importa. E ele é levado ao governador da região, e lá no capítulo 25, por ser cidadão romano, vendo que os judeus o estavam perseguindo, Paulo apela para a sua cidadania romana. Parecia uma coisa boa fazer, porque se os próprios iguais, se os próprios que estão à sua volta, que os que tinham a mesma nacionalidade, a mesma origem religiosa, o estavam querendo matar, e é essa a intenção que está narrada no capítulo 22 e 23 de Atos, ele apela para a sua cidadania romana, porque o direito romano era estabelecido em normas mais republicanas e ele poderia apelar à sua cidadania. No capítulo 26, ele é levado, depois de falar com outro governador, ele é levado ao rei Agripa, ao Herodes Agripa, e lá ele apresenta a sua defesa. Interessante que ao final da defesa que Paulo faz diante do rei Agripa, o rei Agripa diz assim: bem que esse homem poderia ser solto se não tivesse apelado a César. Note que aquela decisão que parecia boa lá atrás a Paulo, porque ele estava ameaçado de morte pelos seus, em apelar para César, o imperador romano, agora o impede de ser solto. Difícil, né? Quantas vezes eu e você tomamos decisões imaginando que aquela é a melhor direção naquele momento e lá na frente você fala, Deus não estava nesse negócio. Mas quando você toma a decisão, quando você é uma pessoa que busca a orientação de Deus, conselho dos amigos, pondera sobre as situações, você toma uma decisão imaginando que ela é boa. E lá na frente, você tem uma surpresa dessa. O rei Agripa fala bem que esse homem poderia ser solto, se ele não tivesse apelado a César. Então ele fica preso por um tempo, e depois, lá no capítulo 27, ele é enviado a Roma. Na viagem de navio, o navio é atingido por tempestades violentíssimas, e aí o povo resolve atracar na ilha de Malta. E é onde a gente chega na nossa história aqui. E aí o povo vai fazer uma fogueira, está com frio, né? Chuva, tempestade, náufrago, faz uma fogueira, e quando Paulo vai colocar um graveto ali na fogueira, a serpente o pica. E aí as pessoas, o primeiro julgamento que fazem é: a serpente o picou, esse homem é homicida. Porque ele escapou da tempestade, escapou de ser náufrago, já está sendo preso. Então o homem natural olha para as circunstâncias que os atingem, e chegam às suas próprias conclusões, baseado nas circunstâncias. Ele foi preso, naufragou, agora foi picado por cobra, ele está em pecado, ele tem problema com Deus. Deus vai exercer justiça sobre ele. Eu e você passamos por dificuldades várias ao longo da vida, né? Todos temos várias.
E às vezes quando as pessoas que estão à nossa volta olham para nós e falam, impossível esse cara não estar errado. Impossível essa pessoa não estar em dívida com Deus. Porque as circunstâncias ruins o perseguem. Ele sai de uma situação ruim e cai em outra. Ele escapa do naufrágio e uma cobra o pica. Mas a nossa história segue. E os versículos 5 e 6 vão dar uma outra direção para a nossa história. Vamos ler? Porém ele, Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Olha aí, olha aí. Agora, porque ele escapou da morte, agora ele é um semideus. Ele era um homicida. O céu estava exercendo justiça sobre ele. E agora, porque ele escapou, ele passou a ser Deus. Nenhuma coisa, nem outra. O homem natural olha as circunstâncias, como eu disse há pouco, e deduz, tira suas próprias deduções a partir das circunstâncias. Se elas são boas, a pessoa é boa. Se as circunstâncias são más, é porque a pessoa é má. Quando a gente sabe que coisas más acontecem a homens bons e homens maus fazem coisas boas. Eu li essa semana que Hitler gostava de cães e crianças pequenas. É difícil a gente aceitar isso, né? Então, nem sempre as circunstâncias exprimem qual é a realidade da vida da pessoa, do caráter da pessoa, ou do estágio espiritual que a pessoa está atravessando na vida. O homem natural, apesar das circunstâncias, continua exercendo o seu papel na história. Ele continua cumprindo a sua missão. Ele continua perseguindo o seu propósito de vida, apesar das circunstâncias. Essa historinha do capítulo 28 vai seguindo, e depois de que Paulo não é atingido, não morre por causa da picada da víbora, ele fica alguns meses ali, cerca de 3 meses na ilha. Ele é recebido pelo governador da ilha, ele ora por ele, ele é curado, e as pessoas vão trazendo outras pessoas, outros enfermos. Paulo vai orando e essas pessoas vão sendo curadas. Apesar dele ter sido preso injustamente, Paulo continuou dando testemunho daquilo que ele tinha visto em Jesus e vivido. Ele continua cumprindo o seu propósito. Ele é enviado para Roma de navio, quase naufraga, picado por uma cobra, e ele continua fazendo. Quando ele é acusado de homicida, ele continua. Quando ele é chamado de semideus, ele continua. Porque ele sabe qual é a finalidade, qual é o seu propósito, se o caminho está correto. Então, apesar das circunstâncias, nós estamos no caminho correto, nós devemos perseverar. E mesma coisa quando as coisas vão aparentemente bem. Se nós estamos no caminho errado, nós devemos reconsiderar. Paulo é levado a Roma depois de 3 meses. E ele chega em Roma e chama as pessoas para conversarem na casa que ele ficou detido. Ele estava em prisão domiciliar. Nesse caso, justamente porque os romanos não tinham visto nenhum crime nas acusações que os judeus faziam sobre Paulo. Muito semelhante com a situação de Jesus Cristo pré-crucificação. E Paulo fica preso por um tempo em prisão domiciliar, depois vai para a cadeia mesmo. E aí Paulo vai pregar em Roma. Como é que esse homem, tendo sido perseguido por causa da sua fé, por causa do seu testemunho, está sofrendo tudo que está sofrendo, ele continua fazendo aquilo para o qual ele foi chamado? Que inúmeras vezes ao longo do Novo Testamento ele vai dizendo que ele tem que cumprir o chamado, a vocação. Ele faz porque ele tem convicção de quem ele é. Ele tem convicção de que Deus está no negócio. E ele faz independentemente das circunstâncias e mais, independentemente dos resultados que virão depois.
Lá no final do capítulo 28, nos versículos 23 e 24, diz assim: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Ele falava de Jesus através da Bíblia hebraica, o Velho Testamento, falava do seu próprio testemunho, porque no dia que ele foi preso, ele contou da sua conversão, como é que ele tinha experimentado, tido uma experiência singular, única, pessoal com Jesus Cristo, que atestava que ele era o Messias prometido lá no Velho Testamento. E agora, preso em Roma, longe de casa, ele continua anunciando, porque ele sabe que é a coisa certa a fazer. E a Bíblia está dizendo aqui, no último versículo que nós lemos, que uns criam, outros não. Isso não é conosco. O nosso papel é descobrir qual é o nosso propósito, qual é a nossa vocação, o que Deus espera de nós. E que a gente possa dar testemunho daquilo que falam as Escrituras, daquilo que está relatado na Bíblia, mas que a gente tenha uma história pessoal para contar também. E qual é a tua serpente hoje, né? Qual é a minha? Cada dia a gente leva uma picada. Esse ano de 2020 está complicado. Sacode a serpente, mira no seu propósito, continua fazendo aquilo que Deus espera de você, que Ele projetou para você. E se você não sabe, busque a Deus, porque a Bíblia diz assim: buscar-me-eis, Jesus falou, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E independentemente das dúvidas que te assolam a respeito da fé, de doutrina, de igreja, se você buscar Jesus de todo o coração, você vai descobrir qual é o seu propósito, qual é a sua finalidade, qual é a sua missão na Terra. Vai sacudir as serpentes e vai seguir em frente. Muito obrigado pela paciência de me ouvir mais um pouquinho. Tenha um dia feliz e abençoado. Tchau.